Então, entrando na segunda esfera aí, vou colocar aí a capa, né, dessa segunda esfera. Então, nós vamos falar do empreendedor Jotec nesse mini treinamento, a gestão integrada. Vamos continuar, apesar de tematicamente nós estamos iniciando um tema, administrativamente nós damos continuidade ao que estávamos falando já semana passada, que é a gestão estratégia executiva, e estávamos falando da gestão executiva. E na gestão executiva, hoje eu vou falar apenas desse quadro que está aí, que diz respeito à organização das reuniões, controle diários de apresentação dos PPPOs, que são as pendências ou os problemas que têm que ser resolvidos, no primeiro P. O segundo P é das providências, que sempre eu falo, perguntar para quem sabe mais. Nós aqui, como mentor, devemos ser questionados sobre essas tendências ou problemas a serem resolvidos, mas tem outras pessoas que também têm um conhecimento até maior que o nosso que devem ser questionados. Aqui nós nos colocamos também como cliente, então certamente nós temos que ser cientes daquele problema ou aquela pendência, né? Para que as pessoas não resolvam os problemas da própria cabeça. E esse O minúsculo está ligado às ocorrências, coisas que podem acontecem fora do script, fora do planejado. FF, fluxo financeiro, é um assunto mais especificamente da área financeira, né? E o fluxo financeiro operacional é aquele que junta o financeiro com o operacional. Eu vou explicar cada um deles aqui no tempo que nós temos hoje, 10 minutos. Então, eu construí essa tabela, controle diário das apresentações. RI são reuniões internas, os senhores estão convidados a participar para treinar a gestão que aqui pregamos, né, na academia, para o seu empreendedorismo. RI, então, reunião interna. CIS são sistêmicas, né? 7 sistêmicas todo dia, e outras que não são sistêmicas, que são as RIs internas operacionais. Elas devem ser regidas de acordo com a necessidade, depois eu explico melhor. Então, a primeira, que eu expliquei bastante já semana passada, é precificação, capacitação RP. Essa é a mais importante para você empreendedor, né? O empreendedorismo começa com saber precificar. Eu não posso ter o empreendedorismo, que é uma coisa que vem de dentro, no plano horizontal, eu preciso saber o preço, o preço do mercado. E à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me capacitando, e o sistema da Dynamis é de capacitação, agora veja, é uma capacitação, depende de você, não é uma capacitação que depende de nós. Nós criamos um sistema, foi o que eu aprendi depois de 33 anos, né, e continuo aprendendo, por sinal, né, que eu quero passar para você, como fazer a gestão desse empreendedorismo, independente do tema, que é a primeira parte, e essas quinzenas nós estamos falando de investigações geológico-geotécnicas. Mas, enfim, para precificar, nós temos que saber como faz. Então, a precificação está ligado aos 10 mandamentos, que nós já falamos em mini treinamentos anteriores. Nos 10 mandamentos, o segundo diz que qualquer coisa que a gente faça tem que ter procedimento, e o procedimento tem que ser atualizado e aprovado conosco. A falha desse mandamento é prejuízo dos senhores contratados, dos senhores que estão em treinamento que não fazem, né? Não é nós simplesmente pregamos o melhor para vocês, cabe a vocês fazerem o melhor de vocês. Então, eu preciso saber o procedimento. Então, o preço de um produto está ligado a como fazer o produto. E como fazer o produto está ligado a RP, que é uma espécie de medição dos seus trabalhos. O RP é o relatório de produção de cada produto. Então, à medida que eu tenho produto, eu tenho como que eu faço, procedimento, e eu monitoro o quanto tempo que eu gasto. À medida que eu começo a fazer um produto, eu demoro mais, depois vou demorando menos, e aí eu me qualifico
nesse processo de aprender a fazer e ganhar disciplina e eficácia, eficiência e eficácia. Aí eu posso passar esse produto para um outro novato, né, e passar para assuntos mais relevantes. Com isso, eu tenho o processo de capacitar, precificar e medir os meus serviços. Então, esse é fundamental para o empreendedorismo. Depois vem uma questão eminentemente financeira, são os resultados. Esses R's que aparecem é tudo resultado. Resumo do resultado, que vem do fluxo financeiro, o resultado do RP, que é o item anterior, e o resumo da PR que nós chamamos cada contrato. Né? E aqui saiu aí, sem querer, o nome das pessoas que fazem isso, não era nosso objetivo. E depois tem, então, o que cada um deve apresentar. Né? E com uma frequência, tem coisa que é diária. Por isso, por que a gente quer saber o PPPO? Nós vamos melhorar essa tabela aqui, pondo PPO e dar nome a eles, porque dá a entender, dá bagunça que é tudo igual. Mas tem PPOs de contrato, tem PPOs de setores, tem PPOs que são pessoais, tem PPOs que são de reunião, enfim. Né? Nós temos que tem PPO dessa reunião, PPO dessa reunião, PPO dessa reunião. Então nós temos que organizar um pouquinho isso, né? Melhor do que está. Então tem coisas que são diárias, então tem coisas que são semanais, uma vez por semana tem que apresentar aquilo. Então isso é uma forma da gente se disciplinar. Qualquer administrador começa tendo um quadro operacional do que ele vai administrar. Tem que ter um quadro organizacional. No automóvel, a gente, para poder administrar, dirigir o automóvel, tem um quadro operacional que é o painel. Né? Um avião também. Né? O avião tem um quadro operacional muito mais rebuscado. Então, esse é um quadro operacional das reuniões, onde se tratará coisas administrativas. Nós estamos falando da gestão executiva. Nós estamos treinando vocês para aprender a fazer gestão executiva. E sempre com um fundo de ligar isso à questão espiritual. Então, esse administrativo é um administrativo geral. Né? Aqui, quando eu falo em GW, é o grupo do WhatsApp e os PPPOs das várias atividades de administração geral. Administração geral é TI, energia, água, o prédio, manutenção, ar-condicionado, limpeza, enfim, geral. Né? E também vai englobar as pendências que tem precificação, os resultados. É uma visão topo, né, da estrutura de gestão. Né? Depois vem os orçamentos, solicitação dos orçamentos, e aí os PPPOs aqui, PPPOs para entregar as propostas nos prazos. Depois nós temos o fluxo operacional aqui, que começa no orçamento, quando da solicitação, e passa pelo fechamento e vai até o recebimento. Aqui nós temos as reuniões chamadas VTE, que é a venda técnica em execução, e aqui, depois você manda a proposta, o orçamento, tem a VTM, que é a venda técnica, monitoramento dela, porque nós estamos atrás de fechar esse trabalho. Isso é diário. Depois tem as reuniões operacionais, ou de andamento, que são, então, também tem um PPO, para saber se está tudo, como que está, o que precisa ser feito, né? Problema, providência. E a gente está aqui exatamente nessas reuniões, de 1 a 7, para orientar. Aí segue aqui com setores, as reuniões de setores, à tarde, aí 6 e 7 à tarde, e tem o PPPO das PRs e dos setores, e depois os operacionais. Eu vou continuar amanhã com esse assunto, porque ele é muito importante que vocês tenham boa noção deles, e eu vou dizer que ele é recorrente no problema, porque
o pessoal que, que atuou anteriormente na condução desse, desse problema, né? Os gestores, eu aprendi com eles, porque quando a gente erra, é a forma que nós temos para aprender. Então eu aprendi, e cada vez que eu aprendo, eu melhoro o minha capacitação de gestão. E hoje eu estou aqui nessa figura de quem começou aí como qualquer novato, como estagiário, e hoje estou nessa figura de orientar outros, para poder capacitar outros. Né? E o que eu aprendi é a indisciplina. A indisciplina, a falta de ordem, de perseverança. Isso tudo está ligado a uma questão espiritual. Eu tive muitos problemas pessoais, até jurídicos, né? Porque a gente sempre achou fácil, mas a gente tinha a luz do Espírito Santo e muitos não têm. E a gente acaba exigindo uma coisa que a pessoa não consegue compreender. Então ela prefere não ver o erro, ela prefere achar que o problema está em quem adverte e não nela. Eu, ao contrário, sempre procurei ver o problema em mim, por isso que a gente muda. Então, essa atitude é cristã. O cristão, ele sempre vê o erro dele para se aperfeiçoar, porque ele é conduzido pelo Espírito Santo que dá consciência. Né? Então, a melhoria constante que está, inclusive, na nossa missão, nós já colocamos hoje. Bom, vamos então para o